Nesse mesmo espírito, pode se assentar. E nesse mesmo espírito de adoração, pedir para você abrir sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 7 e 8. Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8. Que diz assim: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, nós pedimos pela Tua presença neste lugar, nós pedimos pelo Teu agir sobre nós. Nós somos totalmente dependentes das Suas mãos, nós somos totalmente dependentes do Teu agir neste lugar, papai. Abre os nossos corações para recebermos a Tua palavra, que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Aleluia. Vamos entender o que estava acontecendo aqui. Paulo, quando ele escreve essa carta ela é endereçada ao povo de Filipos, uma cidade chamada Filipenses. E quando ele escreve essa carta, uma coisa que nós temos que entender é que quando ele escreve essa carta, ele estava preso. Tá? Paulo estava preso em Roma, e aí ele escreve essa carta endereçada à cidade de Filipos, endereçada aos filipenses. E qual que era o objetivo dessa carta? Essa carta tinha dois objetivos. O primeiro objetivo dessa carta era agradecer os irmãos. Agradecer aqueles irmãos lá da cidade de Filipenses. Agradecer o quê? Agradecer, como eu disse, Paulo ele estava preso. E aí, esses irmãos, eles amavam muito a Paulo. Sabe? Eles tinham um grande carinho por Paulo. Porque Paulo foi quem tinha ajudado eles a fundarem a igreja de Filipos. Então, eles tinham um amor muito grande por Paulo. Certo? Então, Paulo estava preso em Roma, e esses irmãos, eles levantam uma oferta, eles se juntam entre eles, eles levantam uma oferta, e enviam essa oferta para Paulo, para abençoar a vida de Paulo, porque Paulo estava preso, mas mesmo preso, ele precisava de coisas, certo? E só para vocês entenderem, ele estava preso em prisão domiciliar. Eu acredito que todo mundo aqui sabe o que é uma prisão domiciliar. É quando uma pessoa ela fica presa em casa, na casa dela. Quando é concedida a ela esse privilégio, entre aspas, de ficar preso dentro da sua casa. E hoje existe a prisão domiciliar, só que e como que isso é monitorado? Isso é monitorado através de uma tornozeleira eletrônica. Quem já viu? Uma pessoa, quando ela é presa e ela está em prisão domiciliar, normalmente ela usa uma tornozeleira eletrônica. E ali o governo, ali as pessoas conseguem monitorar para ver se ela realmente está presa dentro da casa dela, onde ela tem que ficar. É claro que algumas pessoas arranjam um jeito de burlar esse sistema, mas as pessoas têm que ficar presas nas suas casas, em prisão domiciliar. E Paulo, ele estava em prisão domiciliar, só que evidentemente, naquela época não havia tornozeleira eletrônica. E como que ele ficava preso? Como que isso era monitorado? Ele ficava acorrentado a soldados romanos. Então, Paulo estava preso, e aí correntes eram colocadas nas suas pernas, e a outra parte era acorrentada a soldados. Então, ele ficava preso a soldados 24 horas por dia. E aqueles soldados monitoravam a Paulo 24 horas por dia, preso a soldados. Imagine que horrível isso. Então, essa era a situação de Paulo naquele lugar. Preso, em prisão domiciliar, preso a soldados romanos ali. E a Bíblia vai contar que Paulo, então, como eu disse, os irmãos levantam uma oferta, enviam essa oferta para Paulo, e Paulo escreve essa carta agradecendo a eles. Certo? Até aqui tudo bem. Só abrindo um parênteses. Durante a pregação, eu vou abrir vários parênteses, tá? E aqui vai o primeiro parênteses. Aqueles irmãos amando a Paulo, tendo carinho muito grande por Paulo, eles fazem alguma coisa por Paulo. Eles decidem então ali levantar uma oferta e enviar essa oferta para abençoar a vida de Paulo. E o que isso me ensina? Amar é fazer alguma coisa. Sabe? Se você ama alguém, você deve fazer alguma coisa por essa pessoa.
Sabe, amar só de boca não dá. A Bíblia vai dizer, 1 João, capítulo 3, versículo 18, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então aqui a Bíblia está nos ensinando, se você diz que ama alguém, você faz alguma coisa por essa pessoa que você ama, certo? Porque só amar, só de palavras, como a Bíblia diz, filhinhos, não amemos só de boca. Não adianta só falar que ama se você não faz nada por essa pessoa que você diz amar. E a Bíblia vai ensinar que amar é fazer alguma coisa, certo? Então, o primeiro parênteses que eu abro aqui para vocês é isso. Faça alguma coisa pelas pessoas que vocês dizem que amam. Certa vez, chegaram para Jesus e falaram, mestre, quais são os maiores mandamentos? E Jesus fala, amar o teu Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. E o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí pergunta para Jesus, mas Jesus, quem é o meu próximo? E aí Jesus ele vai contar uma história, ele vai contar uma parábola, como era de costume naquela época. E aí ele vai contar uma história que está lá em Lucas 10. Ele vai dizer o seguinte, certo homem judeu descia pelo caminho. E aí quando ele descia, ele caiu na mão de malfeitores, de homens maus. Esses homens pegaram esse judeu, bateram nele, roubaram ele, e a Bíblia vai contar que deixou ele morto, quase morto no meio do caminho. Então, esse homem, ele está lá no meio do caminho, quase morto, provavelmente sem roupa, porque deviam ter roubado a roupa dele, sabe? Roubaram ele e quase mataram ele, deixaram ele lá no caminho. Então, a Bíblia vai contar que desce um sacerdote pelo mesmo caminho, encontra esse homem no chão. E o que ele faz? A Bíblia vai dizer que ele passou de lado, foi embora e deixou o homem lá no chão. Depois, a Bíblia vai contar que desce um levita. Reparem, um sacerdote e um levita, pessoas que serviam na casa de Deus, crentes. Então a Bíblia vai contar que esse levita desce pelo caminho, encontra esse homem lá, quase morto. E o que ele faz? Ele passa de lado, vai embora. Então, a Bíblia vai dizer que aí desce um samaritano. E você sabe que samaritanos e judeus, eles não se davam. Mas a Bíblia vai contar que esse samaritano, ele desce e quando ele encontra aquele homem no caminho, quase morto, ele pega aquele homem, ele cuida das feridas daquele homem, ele leva aquele homem para uma hospedaria, ele paga para pessoas tomarem conta daquele homem e ele ainda fala, ó, eu vou sair, eu vou voltar e se tiver algum custo, eu pagarei. Então, aquele samaritano, a Bíblia vai contar ele do bom samaritano, ele faz alguma coisa por aquele homem. E aí Jesus pergunta, qual dos três foi o próximo daquele homem? E aí responde para Jesus, o samaritano, aquele que fez alguma coisa. E Jesus fala, disseste bem, agora vão e façam o mesmo. Então isso me ensina que amar é fazer alguma coisa. Amar o teu próximo é fazer alguma coisa. O problema hoje é que o nosso amor está muito superficial. Nós falamos que amamos as pessoas, mas nós não fazemos nada por ela. Sabe, o nosso amor está muito de boca, só de palavras. Mas a Bíblia vai dizer assim, mas amem em ação e em verdade. Em ação. Façam alguma coisa pelas pessoas que você ama. Amém? Então, vira para a pessoa que está do seu lado e fala, faça alguma coisa por quem você ama. E se você tem intimidade com essa pessoa, vira para ela e fala, hoje, depois do Nil, me paga um lanche. Faz alguma coisa. Então, continuando a história. Então, continuando lá. Paulo, ele está preso, certo? E aí ele escreve essa carta querendo agradecer. Agradecer aqueles irmãos que tinham levantado uma oferta para ele. Eu falei que a carta tinha dois objetivos. O objetivo número 2 de Paulo, quando ele escreve essa carta, era encorajar aqueles irmãos. Se você ler a carta de Filipenses, ele vai dizer, a carta de Filipenses é uma carta que tem muito a palavra alegria. A carta inteira vai ter sobre alegria. A carta inteira vai falar, alegrai-vos, se alegrem no Senhor, alegrem, se alegrem. Então Paulo, ele está o tempo todo falando para aqueles irmãos, se alegrem. Ele está o tempo todo encorajando aqueles irmãos. Ele está encorajando aqueles irmãos a se alegrarem em qualquer situação. Então ele está sempre falando isso para aqueles irmãos, se alegrem, se alegrem, se alegrem. E aí, mas como que o homem que está preso,
aqui, Paulo estava preso há cerca de 4 anos. Como que um homem que está preso há 24 horas por dia, acorrentados a soldados, fala para pessoas que estão livres, se alegrem? O tempo todo ele fala isso na carta, se alegrem, alegria, se alegrem no Senhor. Ele está encorajando aquele povo o tempo todo. Mas a minha pergunta é, como diz o nosso pastor, como que um homem que está preso está encorajando pessoas que estão livres a se alegrarem? Como que um homem que está preso está encorajando outras pessoas o tempo todo? Se alegrem. E sabe por que Paulo faz isso? Outro parênteses. Porque a alegria é uma marca do cristão. A Bíblia vai dizer isso. Sabe? Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. 1 Tessalonicenses 5,16. Alegrem-se sempre. Salmo 168, 16, 8 e 9. Sempre tem o Senhor diante de mim. Com Ele, à minha direita, não serei abalado. Por isso, meu coração se alegra. A alegria é uma marca do cristão. Então, se você diz que você é um cristão, você deve andar alegre. Mas, Rafinha, você não sabe o que eu passo, você não sabe as lutas diárias que eu tenho, você não sabe os processos diários que eu vivo. Talvez eu não saiba mesmo. Mas se você é um cristão, a Bíblia diz, é uma ordenança bíblica, se alegre. Sabe? E Deus, Ele não está sendo insensível com a sua dor, Ele não está sendo insensível com o seu processo, mas Ele está nos ensinando que é possível viver num lugar onde as circunstâncias, onde os processos não nos deixam tristes. É possível viver nesse lugar em alegria. Então a Bíblia vai dizer, se alegrem o tempo todo. Sabe? O problema... vou confessar uma coisa para vocês. Eu tenho um pouco de dificuldade com gente que está sempre triste, sabe? Sabe aquela pessoa que toda vez que você vê, está triste? Eu tenho um pouco de dificuldade. Eu penso, mas não é possível, nunca está bem, não tem alegria em nada, sempre está tudo ruim, sempre está chorando, sempre, não sei o quê, não sei o quê. Eu tenho um pouco de dificuldade, eu não gosto nem de ficar perto, porque passa, a tristeza passa. Então, gente, se alegrem. É possível viver nesse lugar de alegria. É possível que as circunstâncias não deixem vocês tristes. Sabe, a Bíblia vai dizer, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Só que o problema é que tem gente que está numa noite longa demais. O dia nunca chega, é só noite. Nunca vem o amanhecer, nunca vem a alegria. Tenham esperança na alegria, tenham esperança no amanhã. O poeta brasileiro Renato Russo canta uma música que diz, mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez. Eu sei. O sol, ele sempre vai vir. A alegria sempre vai vir. A noite, o choro vai durar a noite, mas a alegria ao amanhecer sempre vai estar lá. Amém? Porque a Bíblia vai dizer também, tão certo como nasce o sol, ele virá. Tão certo como nasce o sol, ele virá. Ele nos resgatará. Então, alegrem-se. Acima das circunstâncias. Amém? Amém. Fecha o segundo parênteses. Então, vamos embora. Então, Paulo está lá, o tempo todo falando para aqueles irmãos, se alegrem, se alegrem, se alegrem. Não vivam pelas circunstâncias. E aí Paulo continua. Essa carta de Filipenses tem uns versículos bem conhecidos da Bíblia. Um desses versículos bem conhecidos está lá no capítulo 1, 21 a 24, que diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei mais o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Aqui Paulo está dizendo assim, gente, se eu morrer, é Cristo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A ponto dele falar, eu não sei mais o que escolher, eu estou em dúvida. Eu não sei se eu morro para estar com Cristo, que é muito melhor, mas eu não sei se eu fico aqui, porque ele fala, porque se eu permanecer aqui, eu verei os frutos do meu trabalho. O que ele está querendo dizer? Que se ele permanecer, ele vai ver o evangelho se avançando. Certo? Então Paulo ele diz, eu não sei o que escolho, eu estou pressionado, eu não sei se eu morro, eu não sei se eu fico aqui,
Toda vez que eu leio isso, eu falo, será que eu sou capaz de falar isso para Deus? Se eu sou capaz de falar, Deus, se eu morrer, tá bom também. Porque eu vou estar com o Senhor, que é muito melhor. Sabe? Mas Paulo, ele fala, ele está em dúvida, eu não sei o que eu faço. O cara que está preso há 4 anos, ele fala, se eu morrer, glória a Deus. Mas se eu ficar aqui também, glória a Deus, porque aí eu vou ver o evangelho avançando. Sabe? Então, é nós chegarmos nesse lugar. É nós chegarmos nesse lugar a ponto de falar igual Paulo. Para mim, o morrer é Cristo e o viver é lucro. É todos os dias nós irmos caminhando para esse lugar. Esse lugar onde a ponto de nós falarmos, Deus, eu sou tão apaixonado por você, que se eu morrer agora tá bom também, porque eu vou me encontrar com você. Porque eu vou viver na glória. Porque eu vou andar nas ruas de ouro. Sabe? Então é isso que nós aprendemos com Paulo aqui. E aí, continuando, Paulo ele vai continuar falando. E aqui tem outros versículos muito mais famosos nessa carta a Filipenses. No capítulo 2, ele vai falar sobre humildade cristã, sobre brilharmos como as estrelas no meio de uma geração corrompida. Vai falar sobre Timóteo, vai falar sobre Epafrodito. E aí nós chegamos no capítulo 3. Filipenses capítulo 3. E aqui é o versículo. Só para vocês entenderem, a igreja de Filipenses era uma igreja de gentios. O que é isso? Era uma igreja de pessoas que não eram judeus. Sabe? Pessoas que não eram judeus que estavam se convertendo ao evangelho. Essas pessoas que não são judeus são chamadas gentios. Nós somos gentios. A não ser que tenha algum judeu aqui. Caso você não for judeu, você é um gentio. Então essa igreja era formada por pessoas gentias, pessoas que não eram judeus. Certo? E o que estava acontecendo naquela época? O que estava acontecendo era que judeus que estavam começando a exigir que aquelas pessoas que eram gentios, fizessem o sinal da circuncisão. Esses judeus, eles eram circuncidados, porque a circuncisão era um sinal da aliança que eles tinham com Deus, e aí eles estavam passando a exigir, a cobrar, que pessoas que não eram judeus fizessem o mesmo. Eles estavam falando, se você está aceitando a Cristo, se você está aceitando o Evangelho, você tem que se circuncidar igual eu. Você tem que fazer esse processo. Sabe? E Paulo repreende isso. Paulo fala, não, esse é um sinal que Deus falou para vocês fazerem. Então, esses caras estavam arrastando o rolê. Sabe? Eles estavam chegando para as pessoas falando, se você não circuncidar, você não pode receber o evangelho. Se você não ir lá fazer a circuncisão é uma operação, né, que faziam com 8 dias. Se você não ir lá e fazer esse processo, o evangelho, você não pode receber o evangelho. Esses judeus estavam fazendo isso. E Paulo, no capítulo 3, repreende isso. Ele repreende forte isso. E aqui vai o terceiro parênteses. Não exija que as pessoas façam as coisas que Deus pediu para você. Não ache que as pessoas têm que fazer algum tipo de coisa que Deus pediu para você fazer. Porque o problema é que tem pessoas que Deus pede algo para ela faz, e aí ela acha que quem não faz é menos crente que ela. Sabe? Então, um exemplo. Se Deus pediu para você um jejum de 21 dias, amém, glória a Deus, faça esse jejum, mano, vai ser bom. Você vai estar voando no Espírito Santo, mas não se ache melhor do que quem só faz 5 dias de jejum. Porque você não é. Amém? Então, não exija que as pessoas façam coisas que Deus pediu para você. O que Deus pediu para você é para você. O que Deus pediu para mim é para mim. E assim Deus tem o caminhar e Deus tem o propósito na vida de cada um. Certo? Então, era isso que estava acontecendo aqui. Esses judeus, Deus tinha pedido um sinal da aliança para eles, que era a circuncisão, e eles estavam exigindo que todo mundo fizesse também. Quando não era nada disso. Certo? Até porque a circuncisão era um sinal externo da aliança que eles tinham com Deus.
E Paulo fala, não adianta nada esse sinal externo. O que adianta é a aliança do coração. Sabe? Sinais externos não adiantam nada. O que eu quero dizer com isso? Não adianta andar como crente, falar como crente, se comportar como crente, tudo isso são sinais externos, quando na verdade o seu coração está longe. Porque o que importa são os sinais do coração. A aliança verdadeira está no coração e não no externo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Sabe, tenham aliança verdadeira no coração. Não tenham sinais externos. Não coloquem a fé de vocês em sinais externos. Coração. Certa vez chegaram para Jesus, querendo pegar Jesus em alguma fala, falaram, Jesus, é certo pagar impostos a César? E a Bíblia vai dizer que Jesus, conhecendo a hipocrisia do coração deles, Jesus fala, me tragam uma moeda. E aí trazem uma moeda para Jesus. Jesus pega a moeda, mostra para eles e fala, de quem é essa imagem que está aqui? E eles falam, de César. O que Jesus fala? Então, deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? Nosso coração. Sinais externos não adiantam nada. Não vivam por sinais externos. Vivam com a verdadeira aliança no coração. Amém? Amém. Fecha o terceiro parênteses. E aí, como eu disse, capítulo 3. E aí, eu quero dizer, vou falar um pouco quem era Paulo, tá? Paulo, Filipenses capítulo 3, versículos de 4 a 6, vai dizer assim, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo, ele fala dele, ele está falando dele mesmo ali. E só para vocês entenderem, Paulo, ele tinha muitas coisas. Paulo, ele era um jovem inteligente. Paulo, ele tinha uma posição na comunidade judaica daquela época. Ele não era qualquer um. Paulo, ele era de família rica, se vocês não sabem. Cidadão romano, que naquela época, ser um cidadão romano era algo muito extraordinário. Sabe? Era tipo assim, nossa, ele é um cidadão romano. É como quando um americano vem para o Brasil, a gente fica, nossa, ele é americano. Só que naquela época era ser cidadão romano. Ser cidadão romano era uma alta patente. Sabe, era uma coisa extraordinária, assim, ser cidadão romano. E Paulo, ele era. Paulo, então, ele estudou nas melhores escolas da época. A Bíblia vai contar que ele aprendeu aos pés de um dos maiores mestres daquela época, chamado Gamaliel. Sabe, então, Paulo, ele era tudo isso. Ele tinha um grande futuro pela frente. Ele tinha um lugar de destaque na comunidade judaica. Ele tinha um futuro. Sabe, ele tinha tudo isso, ele era tudo isso. Esses eram os ganhos de Paulo, esses eram os lucros de Paulo. E uma coisa que também Paulo era, ele mesmo conta aqui, perseguidor. Perseguidor da igreja. E esse Paulo, que era perseguidor da igreja, um dia, ele ia fazer uma viagem até uma cidade chamada Damasco, ele vai no Sinédrio para pegar cartas, para que ele tivesse autorização que se no caminho ele encontrasse algum judeu, ele prendesse esses judeus. Os cristãos, na verdade. Então, ele pega essas cartas e vai para uma cidade chamada Damasco, e essas cartas dão um poder, dão autoridade, que se no caminho ele encontrar algum cristão, ele vai lá, ele podia prender esses cristãos. E aí Paulo, eu imagino, que ele acorda num belo dia, ele toma o seu café da manhã e ali é o dia que ele vai fazer essa viagem até Damasco. E ele está ali com suas cartas nas mãos, feliz da vida, porque ele fala, eu vou prender muitos cristãos. Só que tinha alguém que tinha um encontro com ele, ele nem sabia. Tinha alguém que estava esperando ele nem sabia. Porque a Bíblia vai contar que aí Paulo,
ele está indo, no meio do caminho, a Bíblia diz que uma luz vinda do céu brilhou sobre ele e ele caiu por terra. No meio do caminho, uma luz forte brilhou e ele caiu. E a Bíblia vai contar, aqui só nessa época ele não chamava Paulo ainda, tá? Ele era Saulo ainda, depois que ele mudou o nome. E a Bíblia vai contar que quando essa luz brilha, ele cai por terra e uma voz diz assim: Saulo, por que você me persegue? E aí ele responde: quem és tu? Eu sou Jesus a quem você persegue. Naquele dia, Paulo não fazia ideia que Jesus tinha um encontro marcado com ele. Um encontro que iria mudar a sua vida. Sabe, naquele dia, ele levantou de manhã achando que ele ia fazer uma viagem, que ele ia aprender cristãos. Só que Deus tinha outros planos. Coisas comuns, coisas extraordinárias acontecem em dias comuns. Nesse dia, Jesus tem um encontro com Paulo e Jesus fala para ele: Paulo, por que você me persegue? Ele não reconhecendo a voz, ele pergunta: quem és tu? E ele fala: eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. E aí a história continua, Paulo fica cego, ele entra numa cidade, e aí ele recebe a visita de um profeta. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é para exatamente isso. O encontro que mudou a vida de Paulo. Sabe, esse Paulo que era tudo isso que eu falei, que tinha todos esses ganhos, que tinha todos esses lucros, que era um jovem promissor, que tinha um grande futuro na comunidade judaica, ele tem um encontro com Jesus, e aí no versículo 7 ele fala: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Diante do conhecimento de quem é Cristo. Esse homem tem um encontro com Jesus, o encontro foi tão forte que ele é capaz de falar: eu considero tudo como esterco, eu considero tudo como lixo, diante da sublimidade do conhecimento de quem é Jesus. Sabe, o encontro verdadeiro com Jesus muda as nossas vidas, tem que mudar as nossas vidas. Tem que mudar. Paulo mudou. Sabe, tudo aquilo que ele tinha, todos os ganhos, todos os lucros dele já não importava mais nada. Porque ele tinha conhecido algo muito melhor. Agora ele considera tudo como lixo, ele considera tudo como perda, diante da sublimidade do conhecimento de quem é Jesus. Aleluia. Você se lembra do dia que você se encontrou com Jesus? Você pode puxar na sua memória o dia que você teve um encontro verdadeiro com Jesus. Aquele encontro que mudou a sua vida e você nunca mais foi a mesma pessoa. Foi isso que aconteceu com Paulo. Jesus mudou a vida dele. Ele passa agora de perseguidor da igreja, ele passa a ser um cristão. Ele passa a ser um pregador da palavra do Senhor. A vida dele muda. Sabe? E aí quando ele encontra Jesus, ele perde tudo aquilo que ele era. Sabe? Porque agora ele não é mais perseguidor, mas então ele perde tudo aquilo, todas aquelas posições, todos os ganhos, todos os lucros dele, ele perde. Sabe por quê? Porque não tem como você ter um encontro verdadeiro com Jesus e não perder nada. Não tem como você ter um encontro verdadeiro com Jesus e não perder nada. Jesus vai dizer, falou que se você ganhar algo, você precisa perder primeiro. Aquele que ganhar a vida, na verdade, ele precisa perder a vida. Jesus disse isso. Então, se você quer ganhar, você primeiro tem que perder. A história do jovem rico. O jovem rico chegou para Jesus e falou: Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus fala para ele. E aí Jesus fala algumas coisas e ele fala: mestre, mas a tudo isso eu tenho feito. Jesus, muito bem. Agora vá, venda tudo que tem e me segue.
E a Bíblia vai contar que aquele jovem ficou triste. Porque ele não queria perder. Só que não existe vida cristã sem perder alguma coisa. Não existe. Aquele jovem, ele olhou e falou, não compensa. Não compensa perder tudo por causa de Cristo. Já Paulo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda diante da sublimidade do conhecimento de Cristo. Não tem como você ter uma vida cristã verdadeira sem perder alguma coisa. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e ela falou, depois que eu me converti, eu perdi muitas amizades. Ela me falou que antes dela se converter, ela andava com 60 pessoas. Depois que ela se converteu, ela passou por um momento difícil e não tinha ninguém do lado dela. Porque a vida cristã é isso, é uma vida de renúncia. A vida cristã é uma vida de perda. Só que para a gente isso é muito difícil, porque desde pequeno a gente aprende a só ganhar. É só ganhar. E se você perde alguma coisa, você é bobo. Se você perde alguma coisa, você, desculpa a palavra, você é trouxa. Mas o reino de Deus, ele é isso, ele é totalmente ao contrário. O reino de Deus, ele é de ponta cabeça. Ele fala, quem quer ser o primeiro, tem que ser o quê? O último. Quem quer ser grande, tem que fazer o quê? Servir. Porque o reino de Deus, ele é assim, ele é ao contrário do mundo. Ele é o reino de ponta cabeça. Então, o reino de Deus, ele é, se você quer ganhar, primeiro você perde. Perde o quê? Muitas coisas. Sabe, o que fez homens da Bíblia perderem tudo por Jesus? O que fez Pedro, que estava lá, pescando, e aí passa um homem e fala, ei, me segue, que eu te farei pescador de homens. E a Bíblia vai dizer que imediatamente ele larga tudo e segue a Jesus. Ele perde tudo. O que fez? O que faz homens da Bíblia perderem tudo por causa de Jesus? O que fez eu e você perder tudo por causa de Jesus? Se é que a gente perdeu alguma coisa. Mas se você perdeu algo por causa de Jesus, o que fez você perder esse algo? O que fez você perder esse algo? Foi o amor verdadeiro de Cristo que te encontrou. Foi o encontro verdadeiro que te encontrou. Então, quando você teve um encontro verdadeiro com Jesus e você perdeu alguma coisa, você no seu inconsciente, você está falando igual ao Paulo. Considero tudo como perda, diante da sublimidade do conhecimento de quem é Cristo Jesus. Por quem perdi todas as coisas. E eu declaro na sua vida que se você não perdeu nada ainda por causa do Evangelho, você vai perder. Em nome de Jesus. Recebe aí, viu? Teve gente que recebe. Porque a vida cristã, ela é isso. Sabe, grandes homens de Deus perderam muitas coisas por causa de Jesus. Largaram tudo, deixaram tudo por causa de Jesus. Por um encontro que mudou a vida deles. E o que Deus colocou no meu coração para esta noite é exatamente isso. Deus, eu creio que Deus está levantando uma geração que pode dizer de todo o coração, considero tudo como perda diante da sublimidade do conhecimento de quem é Cristo. Considero tudo perdido. Considere tudo perdido por causa do conhecimento de quem é Cristo. Sabe? Deus quer levantar pessoas que por causa de Cristo são capazes de viver a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Pessoas que são capazes de falar, Deus,
eu abro mão dos meus projetos, eu abro mão dos meus sonhos para viver os sonhos que o Senhor tem para a minha vida. Isso é perder, isso é considerar tudo perdido, isso é considerar tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de quem é Cristo, por causa da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a minha oração é que Deus encontre aqui, nessa noite, no NIL, pessoas que estão dispostas a perder pelo Evangelho. Que estão dispostas a perder as suas vontades para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é muito melhor do que a nossa. Amém? É essa geração que Deus quer levantar. Sabe, o problema é que hoje muitas pessoas, querem seguir a Cristo, mas elas não querem perder nada. Está errado. Não é isso que a Bíblia diz. Deus quer levantar pessoas apaixonadas pela presença dEle. Que a presença dEle vale mais do que ouro, do que prata, do que fama, do que dinheiro, do que prazeres. Sabe, o Igor começou o culto aqui falando exatamente sobre a presença de Deus. Você tem valorizado a presença de Deus? Nós temos valorizado a presença de Deus. E quando nós falamos isso, nós não estamos falando aqui dentro. Nós estamos falando no seu dia a dia. Qual o valor da presença de Deus para você? Sabe, o Rafa pregou algumas semanas atrás que nós somos o culto. Nós somos o culto. O culto não é só aqui. O culto é na minha casa. O culto é no meu trabalho, nós somos o culto. Sabe? Então, é isso, é essa geração que Deus quer levantar. Jovens que estão dispostos a perder pela presença de Deus. Sabe? Nunca no Brasil se levantou tantas pessoas para fazer trabalhos missionários como se tem levantado hoje. Nunca no Brasil. E glória a Deus por isso. Sabe, Deus se levantar numa geração de jovens, não só jovens, mas pessoas que têm perdido por causa do Evangelho. Pessoas que têm largado mão de conforto, de dinheiro, de trabalho, de um trabalho assim, muito bom, para ir para uma cidade pregar o Evangelho. Nunca se levantou tantas pessoas, nunca teve tanta escola missionária como tem hoje. Nunca teve tanta escola que preparam as pessoas, que enviam pessoas como tem se levantado hoje. Alguns anos atrás, 2015, eu fiz uma escolha. Eu morava em outra cidade, morava em Bragança Paulista, e naquele ano de 2015, Deus começou a colocar muito forte no meu coração sobre estudar, sobre conhecer mais a Bíblia, conhecer mais a Deus, e eu não entendia o porquê. Sabe, mas muito forte no meu coração. Você precisa estudar mais, você precisa conhecer mais a Bíblia, você precisa me conhecer mais, você precisa se dedicar mais. Enquanto os meus planos, na verdade, eu queria jogar bola. Eu lembro que eu estava vendo faculdade de educação física, porque eu queria ser treinador de futebol. E Deus começou a colocar isso muito forte no meu coração, estudar. Aí eu comecei a pesquisar, nem sabia o que era, comecei a pesquisar seminários no Brasil, até fora do Brasil. E aí eu escolhi um seminário aqui em São Paulo, o AMT, que fica lá na Igreja Bíblica da Paz. E eu decidi, no meio de 2015, eu falei, ano que vem eu vou largar tudo, minha família, meu emprego, e vou para São Paulo, com a cara e com a coragem, e vou fazer um seminário, porque era o que Deus estava colocando no meu coração. Deus estava me pedindo para perder. Você vai perder seu conforto, você vai perder sua família. E aí eu perdi. E eu vim para cá, 2016. Caipira, lá do interior. Mas eu não consigo mensurar o que eu vivi nesses anos. Eu não consigo descrever tudo que eu vivi nesses anos de seminário. Foram 2 anos de seminário interno, em tempo integral, quase um internato, que a gente só tinha folga de segunda-feira. De terça a domingo era servindo na igreja, era fazendo evangelismo, era passando perrengue, né, Thay? Mas eu não consigo mensurar o que Deus fez na minha vida nesse ano.
nesses anos de seminário. E se hoje eu estou aqui, foi porque um dia eu perdi. Porque um dia eu fiz a escolha de perder alguma coisa. Sabe, eu não sei o que Deus tem pedido para você, eu não sei o que Deus tem colocado no seu coração, mas o que eu digo para vocês é que vale a pena seguir a vontade boa, agradável e perfeita de Deus para a vida de vocês. Não importa o quanto custe, não importa o preço, paguem. Vivam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a vida de vocês. Se for preciso perder, perca. Se for preciso considerar tudo como lixo, esterco, para poder ganhar a Cristo, deveras considera tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de quem é Cristo. Deus tem chamado pessoas para perder. Deus tem chamado pessoas para perder. E a escolha vai estar nas suas mãos. Considere tudo perdido por causa de Cristo.